Você se considera uma pessoa com liberdade total e restrita para fazer o que quiser? Vivemos num país considerado democrático, mas temos várias restrições. Essas restrições existem em todo lugar do mundo. Em alguns, as restrições são muito mais fortes. Mas não é sobre essa liberdade que falaremos hoje. Nós falaremos sobre a liberdade espiritual. A carta aos Gálatas foi escrita para auxiliar os cristãos da Galácia que viviam sendo afrontados por falsos pregadores que diziam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo o mérito humano da obediência da lei. Hoje chegamos ao 5º capítulo. Eu lembro a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Lá você clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e também você curte e pode compartilhar com quem você quiser. E estamos no Facebook e no Instagram, ok? No Facebook a gente coloca o capítulo durante a semana para que você possa ler comigo. Nesse 5º capítulo, Paulo deixou 26 versículos e nesses 26 versículos ele aborda 5 temas. A justificação pela lei, que nos separa de Cristo. Ele fala sobre aqueles que estão tentando judaizar a igreja. Fala para que nós temos que amar uns aos outros. Fala sobre a carne que luta contra o Espírito e também o fruto do Espírito. Primeiro tema, a lei nos separa de Cristo, versículos 1 a 6. Já de antemão, Paulo relata que quem segue parte da lei para se justificar precisa seguir toda ela. E não são poucas as leis. Jesus morreu para pagar o preço exigido pelos nossos pecados. O preço já foi pago. Não existe nada que consigamos ou que precisamos fazer para sermos justificados diante de Deus. Quem fez essa obra foi Cristo, e Ele é o único que poderia pagar esse preço, uma vez que viveu uma vida perfeitamente santa. Se analisarmos friamente, podemos até compreender a atitude daquele povo. Nos parece mais agradável, mais justo, sofrermos penitências e fazermos algo para sermos aceitos como justos diante de Deus. Mas não é por obras terrenas e com segundas intenções que vamos agradar ao Senhor. O que eu quero dizer é que mesmo coisas boas podem ser usadas com a intenção errada. Quando nós tentamos tornar pessoa justa, nos tornar pessoa justa diante de Deus, não é com obras. Não vamos nos justificar pelas nossas obras ou pela lei. Somos justificados diante de Deus pela fé. E isso é graça de Deus sobre nossas vidas. Não precisamos fazer nada para sermos amados por Deus. Tudo o que basta é que tenhamos fé. Fé que Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Segundo tema, os que estavam tentando judaizar a igreja, versículos 7 a 12. Paulo não era um homem de meias palavras. E após explanar o tema, deixou a seguinte frase: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Está no versículo 10. Seja quem for, quem tentar inserir mandamentos da lei mosaica no cristianismo, terá que dar conta diante do Senhor. Terceiro tema, amem uns aos outros, versículos 13 ao 15. Paulo resumiu toda a lei numa simples frase. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 14. Não importa que tipo de lei, das mais simples às mais complexas, se resumem simplesmente em amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Entretanto, não é que devemos amar as pessoas para sermos justificados, mas que devemos amar as pessoas pois somos justificados. Não é a nossa obra, não é por algo que nós façamos, é porque Ele fez. O problema
é que esse tipo de pensamento é incoerente para nós. Fomos criados e aprendemos a vida toda que se fazemos algo de bom, ganhamos algo de bom. Se fazemos algo de ruim, sofremos as consequências. Em muitas ocasiões, tentamos fazer algo para que sejamos aceitos por Deus, para que Ele olhe para nós e nos veja como pessoas boas. Contudo, com Deus não é assim. Somos de natureza caída por intermédio de Adão. A única maneira de Deus ver coisas boas em nós é através de Jesus Cristo. Quarto tema, a carne luta contra o espírito, versículos 16 a 21. A nossa carne nos inclina para o pecado. Paulo, inclusive, deixa uma lista de pecados da carne nesse trecho. E ainda mais, a nossa carne sempre inclina para as obras. Nós queremos fazer as obras para sermos aceitos. Esse é o desejo da nossa carne. Quando isso acontece, estamos deixando de andar no Espírito. Logo, a consequência disso é uma vida de pecados. A nossa carne não gera bons frutos. A nossa carne gera pecado e afastamento do Espírito Santo. Em suas cartas, Paulo sempre fala sobre andarmos no Espírito, para que nós não sujeitemos à carne. No versículo 18, vemos que carne e Espírito são excludentes, ou seja, se vivemos na carne, não vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, não vivemos na carne. Ou vivemos servindo ao Senhor, nos entregando em fé, aceitando o sacrifício de Cristo, ou vivemos tentando satisfazer a justiça de Deus com nossas obras. Quinto tema, o fruto do Espírito, versículos 22 até o último 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Reparem que mesmo falando de diversos frutos, o apóstolo refere-se no singular, dizendo fruto do Espírito. Contra a vida no Espírito não há lei. Isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Mesmo dizendo que a lei não tem influência, Paulo deixa uma lista de ações que podem ser interpretadas como lei. Por exemplo, quando fala sobre temperança e bondade, poderíamos interpretar isso como obras que deveríamos cumprir. Mas o fruto do Espírito e as obras decorrentes dele não são a causa da nossa justificação, mas o efeito dela. Quando essa fé, através do Espírito Santo, se manifesta em nossas vidas, vai se manifestar, dentre outras formas, através de atitudes de paz, atitudes de amor para com o nosso próximo e atitudes de bondade, dentre outras coisas. Aí eu te pergunto, quais atitudes são vistas em sua vida? O fruto do Espírito ou os frutos da carne? Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.